Olá, nós somos alunos do Centro Universitário ETEP. Estamos cursando no segundo semestre de 2020 o trabalho de conclusão de curso. O trabalho foi desenvolvido por mim, Karina, pela Jaqueline e pela Cíntia. Fomos orientados pelo professor Paulo Bissoli e Luiz Carlos Fortes. Iremos explicar um pouquinho sobre o nosso projeto, que tem como título a esteira automatizada para separação de peças metálicas e não metálicas. Tendo em mente a automação em linhas produtivas e a necessidade da diminuição de mão de obra, foi criado neste projeto, através de pesquisas e estudos de campo, uma esteira automatizada, usando atuadores e sensores, que irá realizar a separação e a contagem de peças metálicas e não metálicas, e aumentando a produtividade, assertividade e lucratividade. Irei explicar agora um pouquinho dos componentes que foram utilizados no processo. Temos o motor de corrente contínua, mais conhecida como motor CC. Sempre que um condutor conduzindo uma corrente elétrica é colocado em um campo magnético, este condutor experimenta uma força mecânica, o que gera o torque no qual faz o motor girar. O LCD, que é uma tela de cristal líquido, que é o responsável por transmitir a mensagem que a gente deseja estar colocando. O sensor infravermelho, nós iremos utilizar o sensor infravermelho ativo, que trabalha em par. Seu funcionamento consiste em um par composto de um transmissor, que irá emitir uma luz infravermelha. Essa luz ela é invisível ao ser humano. Essa luz fica acesa o tempo todo. E ele possui também um receptor, que recebe esse sinal. Se alguma coisa interromper esse feixe de luz, o sensor detecta e vai emitir um sinal. Outro componente que nós iremos utilizar é o Arduino. Nele ficará toda a programação em linguagem C, responsável pelas atuações dentro da nossa esteira. Um componente de extrema importância é o sensor indutivo, que tem um princípio, que utiliza o princípio da impedância de uma bobina de indução, que ao conduzir uma corrente alternada, tem esta alterada quando um objeto metálico é posicionado dentro do fluxo do campo magnético. E o servomotor, que possui controladores e encoders acoplados, possibilitando um controle de velocidade e precisão em determinadas funções. Agora eu vou explicar um pouquinho do funcionamento e tentar expressar onde fica cada objeto mencionado anteriormente na metodologia. No início da esteira, a gente já tem aí os sensores infravermelhos. Eles são responsáveis por ativar o motor. Quando o feixe de luz for interrompido, ou seja, uma peça for posicionada na esteira, ele vai emitir o sinal que vai fazer com que o motor funcione. O objeto irá percorrer a esteira até se aproximar do sensor indutivo. Quando ele se aproximar do sensor indutivo, o sensor indutivo irá fazer a sua verificação. Próximo ao sensor indutivo, a gente tem um sensor infravermelho também, que ele que vai ser o responsável por parar a peça. Se o sensor indutivo detectar 1, significa que ele detectou uma peça metálica. Se o sensor indutivo não detectar nada, a gente está falando de uma peça não metálica. E aqui a gente tem a representação de como funcionaria essa separação. Agora aqui uma breve simulação da esteira em funcionamento. Agora, quanto à parte do circuito do nosso projeto. Nós utilizamos o programa Tinkercad para realizar a simulação do nosso circuito, mas esse programa possui algumas limitações.
Portanto, o nosso sensor indutivo e o infravermelho não pode ser ilustrado. Então, nós fizemos substituições para conseguir chegar a uma simulação próxima ao modelo real. Portanto, nós substituímos os sensores por botões. E aqui nós temos os dois motores e o LCD, onde vai ser exibido as mensagens. Portanto, o primeiro motor, ele é o motor principal da esteira, e ele é acionado quando o primeiro sensor infravermelho detecta a peça, então inicia a movimentação do motor, movimentando a esteira. Então, quando a peça chega no meio, ela é detectada pelo segundo sensor infravermelho que para esse motor, e então começa a parte de identificação. E aqui nós, então, entramos na parte do motor, do servomotor. O servomotor sempre está parado na posição do meio, então, depois da detecção do material, ele se movimenta para a direita ou para a esquerda para direcionar a peça à sua caixa especificada. Portanto, então, se for um material não metálico, vai aparecer a contagem de +1 no não metálico e o servomotor vai se direcionar para a esquerda para a peça poder ir e cair na caixa verde. Quando a peça é uma metálica, ele se direciona para o lado direito para a peça poder cair na caixa azul, que é a caixa das peças metálicas. E o LCD sempre vai estar realizando a contagem. Caso a caixa encha antes do final do dia, nós temos um botão de reset, que ao apertá-lo, a contagem vai ser zerada, então você pode substituir a caixa cheia por uma nova e iniciar uma nova contagem. Quanto à produtividade. Um dos objetivos do nosso projeto é trazer um aumento de produtividade à empresa que escolher a nossa esteira. Portanto, nós analisamos uma situação real, numa empresa onde o funcionário é o responsável pela contagem das peças. Então, diariamente, ele tem que separar 2 horas, cerca de 2 horas, para realizar a contagem dessas peças. Portanto, cada funcionário na sua máquina, ele produz cerca de 650 peças por hora. E, ao final do dia, ele para 2 horas para realizar essa contagem. Levando em consideração que são 2 máquinas, a das peças metálicas e não metálicas, portanto, são 2 funcionários. E essa pausa de 2 horas para realizar a contagem faz com que eles percam a chance de produzir mais 2.600 peças para a empresa. Portanto, tem uma perda de lucro também. Então, nós fizemos uma comparação aqui, como você pode observar na tabela. Aqui, as peças diárias produzidas, levando em consideração as 2 máquinas de peças metálicas e não metálicas, sem a esteira, nós conseguimos produzir 9.100 peças. Mas com a implantação da nossa esteira, vai subir para 11.700 peças diariamente. Portanto, no final do mês, nós temos também um aumento e anualmente também um aumento significativo. E, mais precisamente, o aumento será de 28,57% na produção da empresa. E, consequentemente, isso trará uma maior lucratividade. Então, focando na lucratividade, nós calculamos o ROI, que é o retorno sobre investimento. E ele pode ser obtido realizando o cálculo com esta fórmula, como pode ser observado no slide. Nós temos a receita menos o custo dividido pelo custo. Então, a receita obtida com a implantação da esteira, levando em consideração a receita dessas 2 máquinas, com o aumento da produção dessas 2 máquinas, seria uma receita de R$ 8.320. E o custo da nossa esteira é de R$ 4.481,05. E realizando os cálculos, foi possível entender que o retorno para a empresa em cerca de 26 dias será de 85,6%. A aplicação do projeto proporcionou resultados satisfatórios tanto no desempenho quanto no aumento da lucratividade da empresa. Os sensores mostraram confiáveis, não havendo erros na leitura e apresentando um baixo custo na fabricação, proporcionando uma boa economia. A utilização do Arduino foi crucial para o desenvolvimento do projeto, pois por meio deste tipo de comunicação, aumentou o tempo da resposta ao sistema. O Arduino é um componente de suma importância para o projeto, aumentando a confiabilidade, agilidade e possui fácil manutenção e programação. E essas foram as referências bibliográficas utilizadas para as pesquisas e referentes às imagens do nosso slide. Essa foi nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção.